Para que sermos escravos do pecado, se temos a graça de Deus como liberdade? Vamos falar de graça? Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Ruth, no capítulo 1 e o verso 20. Observa esse verso em nome de Jesus. A palavra de Deus diz o seguinte: mas ela lhe pediu, não me chameis mais de Noemi, que significa agradável, mas me chame Mara, ou seja, amarga, porque o Todo-Poderoso me tratou com amargura. Querido, essa é uma expressão de Noemi quando voltava de Moabe para Israel. Você conhece a história de Noemi. Lembra, houve um tempo de seca, de dificuldade financeira, de crise em Belém. E Elimeleque pegou seus 2 filhos, Malom, Quilion e sua esposa, e se dirigiu até um país estrangeiro, as terras de Moabe. Lá eles começaram a trabalhar, a viver naquela terra estrangeira. Mas o tempo foi passando e Elimeleque falece. E Noemi fica viúva. Os dias, os anos se passam e eles ficaram aproximadamente 10 anos nas terras de Moabe. E agora seus 2 filhos casam, mas com o tempo também falece. Imagina uma pobre mulher sem o esposo e sem os seus 2 filhos, apenas na companhia de 2 noras. E Noemi resolve voltar para sua terra, amargurada, triste, infeliz por ter perdido o que tinha, ter perdido sua família. Que situação a de Noemi! Mas na sua volta, Orfa fica após Noemi sugerir que ela fique com a sua família. E Ruth sugere ir com Noemi. E ela diz, eu não ficarei, eu irei contigo, o teu Deus será meu Deus, o teu povo será meu povo, a vida que tu viveu eu viverei, onde tu morreu eu morrerei. Noemi acha uma filha de fato. E ela volta para Belém. Quando chega em Belém, triste, abatida, quebrada, com percas, as mulheres começam a ver, aquela não é Noemi, aquela não é a mulher de Elimeleque. Ela olha para as mulheres, a sociedade, e diz, não me chama de Noemi, me chama de Mara. A Noemi é muito bom para mim, porque significa agradável. Eu sou amargurada, eu vivo sofrendo, eu vivo coberta de dor, de dificuldade, de enfermidade, de tribulação, de opressão, de humilhação. Me chame de amargura. Que tristeza o nome amargura. Sabe, querido, uma pessoa amarga, uma pessoa sofrida, uma pessoa que não tem mais prazer na vida, é muito triste isso. E Noemi vivia assim. Mas Deus do céu que olha para os seus, Deus do céu que está no controle. Sabe qual é o nosso grande problema de viver amargo? É que nós esquecemos de quem está no controle. Sabe por que nós às vezes vivemos infelizes? É porque não conhecemos de verdade ou bem o Deus que servimos. Se olharmos para os céus, veremos um Deus que cuida. Se olharmos para o alto, veremos um Deus que ampara. Se olharmos para cima, veremos um Deus que guarda. Esse é o nosso Deus. E Deus guardou. E diz a história bíblica que Ruth foi catar o resquício dos grãos que caía no campo de Boaz. E Deus olhou para aquela família, Deus olhou para aquelas mulheres desamparadas, Deus olhou para aquelas pessoas. E no campo, catando os resquícios, ela conhece Boaz, um dos parentes próximos de Noemi. E você conhece a história. Boaz olha para Noemi, olha para Ruth e a toma pela mão. E a partir desse momento Boaz começa a cuidar, porque Deus usou Boaz para abençoar aquela família. Sabe, querido, tem dificuldade na tua vida? Deus vai trazer Boaz modernos para abençoar a tua vida. Sabe, querido, está vivendo, querida, em humilhação, está vivendo em dificuldade, está vivendo sem esperança, está vivendo sem perspectiva de vida, está vivendo num desânimo da vida. Deus é contigo. E você conhece a história de Noemi. O tempo passou, Deus abençoou e aquela família foi próspera. Aquela família foi próspera, em nome de Jesus Cristo. Olha para cá, quero te dizer uma coisa. Se perdeu riqueza, se perdeu família, se perdeu sonhos, se perdeu a dracma. Se não perdeu a fé, não perdeu nada. Se tu não perdeu a fé, tu não perdeu nada. Eu estou falando de uma fé que move montanhas, de uma fé que derruba muralhas, porque na fé há esperança. De um Deus que nunca falha,
E Noemi manteve a esperança em Deus. Ela não viu a vida como se fosse só aquilo. Ela não achou que era o fim. Ela deu um passo para frente. Ela resolveu caminhar a segunda milha e Deus a abençoou. E você conhece a história. Ruth casa com Boaz. Noemi vira uma senhora feliz e vive seus dias abençoada, farta de bens, porque Deus está no controle. E você conhece a história. Boaz, pai de Obed. Obed, pai de Jessé, e Jessé, pai de Davi, e o nosso Jesus Cristo veio da descendência de Davi. Olha para cá, uma moabita estrangeira, uma mulher desamparada, viúva e que perdeu seus filhos, é a pessoa responsável por a geração de Jesus. Ruth, Noemi, essas pessoas protagonizaram um cenário maravilhoso. Através de Ruth conhecer Noemi, de trazer para Moabe, ela se envolve com Boaz, e a partir daí o Deus Todo-Poderoso extrai dessa família o Salvador do mundo. Você entende isso? Tá difícil as coisas, Deus está te provando, Deus está te humilhando, parece que não tem saída. Fica tranquilo que Deus tem um projeto de poder para a tua vida. Fica tranquila que Deus tem um projeto de prosperidade espiritual, de prosperidade familiar, de prosperidade nos relacionamentos, de prosperidade financeira para a tua vida. Deus quer fazer história com o teu nome. Deus quer fazer da tua história um grande legado para a glória do nome dele. Confia, espera. Olha, posso te dizer uma coisa? Deus quer te dar a unção de Ruth. Ruth chegou nos campos de Boaz, catando o restolho, o resquício, e dentro de alguns meses era a dona da fazenda, tu entende? Virou a dona da fazenda. É isso que Deus quer fazer. Os humilhados serão exaltados. Confia nisso. Descansa teu coração e nunca abra mão do Senhor Jesus Cristo, porque Ele te ama e Ele quer te ver sorrir. Então, querido, confia no nome do Senhor. Creia na eterna promessa. Deus ainda é o mesmo Ele é. Creia, nem tudo está perdido. Para tu vencer desafios, não estás só. Tens um Deus. Creia que todo problema é um Deus que resolve. Não há barreira capaz de tua fé suplantar. Creia e receba vitória. Ainda há esperança. Creia nas suas promessas. Deus não falhará. Amém? Confie e lembre-se, a certeza traz vitória, mas a dúvida traz derrota. Não tenha dúvida dessa palavra. Não tenha dúvida do teu Deus. Esse é o meu desejo para a tua vida em nome de Jesus.